Desse mesmo modo, assim também, vocês sabem como é se entregar para o que faz mal. Então agora Paulo diz, entreguem-se agora para o que faz bem. Assim oferecei agora, nessa hora, nesse dia, hoje, façam essa decisão de oferecer os vossos membros, o vosso ser, a totalidade integral do ser, para servir a justiça, para servir o evangelho. Paulo diz, para servir a santificação, que é uma expressão não entendida por nós hoje, a gente só pensa em ser beato, e não tem nada a ver com isso, tem a ver com santificação, é saúde segundo Deus, é saúde segundo o Evangelho. Santificação é plenificação de saúde mental, saúde psíquica, saúde comportamental. Ou seja, santificação é o que separa você da morte para a vida, corta você da morte, salva você para a vida. Isso é santificação. Justiça é a prática do amor em todas as relações, respeitando o outro, o lugar dele, o direito dele, a consciência dele. E a santificação é ser separado lucidamente para essa dedicação, para viver assim. Isso é santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, Paulo diz, quando o ciclo estava numa velocidade imensa, quando vocês estavam assim, era impossível falar em qualquer coisa de justiça para vocês. Vocês estavam isentos, no sentido de que esse era um assunto inalcançável para vocês, indisponível para vocês. Mas agora não. Se houve esse contudo, dessa oferta sincera de coração, que parte esse ciclo, introduz a gente nessa dimensão onde a obediência vai crescendo de santificação em santificação, de bondade em bondade, de justiça em justiça, de amor em amor, de verdade em verdade, assim como é para a morte, de maldade em maldade, de mentira em mentira, de equívoco em equívoco, de engano em engano, deliberadamente, num condicionamento que a gente não consegue parar e que se torna tudo na nossa mente. Também o oposto é assim. Eu preciso aprender a me condicionar ao bem, como diz o profeta Jeremias. Porventura conseguireis realizar o bem estando acostumados. A palavra é essa, acostumados, viciados no hábito, no costume, no condicionamento, acostumados a fazer o mal. Aí Paulo diz, olha, só vai ser possível se o etíope conseguir arrancar a pele preta dele por outra pele, ou o leopardo conseguir tirar as manchas da sua pele e botar outra pele. Então, vocês vão conseguir fazer o bem estando acostumados, condicionados a fazer o mal. O mal precisa ser descondicionado, quebrado em mim, quebrado. Eu preciso me oferecer com sinceridade, com disposição. É uma decisão. Oferecer-se é decisão. Me oferecer a minha totalidade para quebrar o ciclo que vai de maldade em maldade, de engano em engano, de autojustificação em autojustificação, de autovitimização em autovitimização. Assim como um dia eu me condicionei para o mal assim, Paulo diz, agora assim também, do mesmo modo, oferecei a vossa vida para a justiça, para o amor, para a verdade, para a saúde mental em Deus. Porque quando eres escravos do pecado, era impossível até falar nesse assunto com vocês. Vocês estavam incapacitados até de ouvir essa palavra. Essa palavra já é para quem tomou consciência do mal que esse condicionamento anterior de vida causou, esse mal, e está disposto agora a quebrar esse ciclo, a arrebentar essas cadeias,
pela decisão no Evangelho de se condicionar àquilo que é bom, de modo que é um processo, assim como um dia a minha maldade foi crescendo de maldade em maldade, e isso eu conheço muito bem, porque eu me lembro quando eu me entreguei mesmo à prática da maldade muito novo, eu falei, não, eu vou comer todo mundo. Se me provocar, eu vou arrebentar. Eu só entrava para ganhar. Eu era um jogador de futebol, todo mundo dizia que eu era uma coisa, um craque, um ser fenomenal jogando bola. Diziam os meus amigos da antiga, dizem até hoje, Caio, você era um negócio. E eu sabia disso. Eu tinha certeza que onde eu chegava melhor que todo mundo. Era um negócio horrível. Então eu jogava bola com alegria de jogar bola, mas eu adorava também humilhar. Humilhar. Você vai se entregando de maldade a maldade. Eu fiz coisas das quais eu me envergonho profundamente. Todo mundo que eu pude pedir perdão, eu pedi, e a outros que eu não pedi, que até morreram sem que eu tivesse encontrado com eles. Mas eu sei que meu Pai Celeste, em Cristo Jesus, me lavou de tudo. Mas chega aquele dia em que você libera geral, como diz o ministro do Meio Ambiente, que você abre a porta e deixa passar a boiada. A boiada toda é uma decisão, é se oferecer para maldade, de maldade em maldade, deixa a boiada passar na tua vida. E não adianta nem falar a respeito, porque você não alcança, você está para além disso. Você nem compreende de tão condicionado que você está. Como tem gente aqui que não está me entendendo. Existem pessoas aqui que estão chorando de convicção acerca de como pela primeira vez estão compreendendo o que a Boa Nova diz sobre libertação desse condicionamento antigo, não só aqueles que geram vergonha, mas aqueles que você diz são meus e eu não consigo me ver livre disso, nem quero tentar. Naquele tempo, é a pergunta: que resultados colhestes? É outra pergunta. É a terceira pergunta dessa sequência. Naquele tempo, que resultados colhestes? A primeira pergunta é: eu vou pecar, então não tem consequência? A segunda pergunta é essa de Paulo: não sabeis que se aquele que se entrega para alguma coisa fica escravo daquilo? A terceira pergunta dessa sequência é: naquele tempo, que resultados colheste? No tempo que vocês se entregaram geral, deixaram passar toda a boiada, como uma amiga minha, eu disse, naquele tempo, Caio, eu estava tão entregue assim à libertinagem que eu não queria saber nem quem tinha lustrado a casca da barata. Se passasse na frente, eu comia, eu lambia, eu pegava. De tão promíscua que eu estava. Eu achei interessante essa expressão. Não queria saber nem quem tinha lustrado a casca da barata. Não estava nem aí mesmo. Naquele tempo, nesse tempo, quando o estado mental é esse, que resultado colheste? Dessa entrega ao devaneio absoluto ou essa entrega ao condicionamento, seja ele de que natureza seja, que resultado você colheu? Você só fica pior. Essa coisa só vai daqui para um patamar maior, ou como é algo negativo, só vai para patamares inferiores, até que você acorda no tártaros do condicionamento, no abismo mais profundo do condicionamento. E não consegue sair daí. Olha só, naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, somente as coisas de que agora vos envergonhais, ou somente as coisas que agora vos limitam, somente as coisas que agora tornaram-se cadeias inquebráveis, somente as coisas que agora diminuem, atrofiam o seu ser, enfraquecem a sua vida. Foi muito tempo de condicionamento. Não fique com pena de você, não se auto-vitime, senão você não sai dessa. Para ver esse contudo libertador,
para você se entregar sinceramente ao Evangelho, que vai quebrar o ciclo condicionante e vai introduzir você agora no condicionamento para a justiça, no condicionamento para a vida, no condicionamento para a liberdade, para ver isso. Deixa eu dizer a você, meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, não tenha pena de você. Não diga coitadinha de mim, coitadinho de mim, não, do pai que eu tive, da mãe que eu tive, dos irmãos perversos que eu tive, da minha cultura familiar. Não entre nessa. Não entre nessa, entendeu? Senão você não vai sair nunca dessa aí. E tem muita gente com muita auto-vitimização, com muita pena de si mesmo. Esses não quebram condicionamento nenhum. A gente só quebra quando para de se auto-vitimar e pega qualquer que seja a vontade de liberdade e oferece a Deus. E aí você vai ver um canivete pequenininho crescer e se tornar numa espada. Você oferece a Deus um canivetinho desse aqui. Nada. Mas é teu, é a única coisa que você tem. Senhor, eu te ofereço. E aí você vai ver que quanto mais você oferecer, de oferta em oferta, o seu canivetinho vai se transformar numa espada poderosa, maravilhosa, grotescamente forte. Mas você tem que começar das primeiras ofertas, assim como no pecado a gente começa com os primeiros e vai progredindo de maldade em maldade. Para a bondade, para a liberdade, é a mesma coisa. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Qual foi? Qual foi o lucro daquele estilo de vida que vocês viveram, se não escravidão, condicionamento, vício, coisas que você até já batizou de meu ser. Você não tem nenhuma vontade mais, nenhum desejo de vencer o que te mata. Aí você se tornou sócio da morte e disse: eu vou viver assim, vou morrer assim, sempre, Gabriela, eu nasci assim. Tem gente que diz até que a maldade estava neles de nascença, ou a vontade de roubar, a vontade de enganar, a vontade de se promiscuir. Cara, inventa outra. Inventa outro. O teu cérebro não é de pedra, ele é maleável, ele é altamente mutável, condicionável, ele faz novas sinapses. Por mais difícil que seja, a gente pode conseguir ficar livre de qualquer condicionamento, de qualquer vício. Eu falo como homem, falo a partir de mim mesmo, tudo é possível ao que crê. Mas naquele tempo, qual foi o benefício? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, diz Paulo. Agora, porém, de outro modo, não mais daquele modo, mas agora, hoje, já enquanto você me ouve, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, para a saúde plena, mental, psicológica, espiritual. Vocês serão separados do que mata e, por fim, herdarão a vida eterna, porque o salário do pecado, o pecado paga, o salário dele, o que o pecado recebe por ser pecado, por se entregar a si mesmo, é a morte. Esse é o salário. O que eu vou receber? Me entregando a todas essas formas de aprisionamento, de desumanização, de condicionamento. A resposta é a morte. Pecado, amartia, é desvio. Então a gente está falando daquilo que tira você do alinhamento, tira você da harmonia com a vida que Deus chama vida. Pecado é esse estado de desarmonia, o que arranca você para fora desse caminho de vida, que é estreito, mas é vida. Quem anda por ele entra na vida. Quem anda por ele entra na vida. Agora, libertados do pecado, quem quis assumir de coração aquele contudo maravilhoso, contudo, agora que ofereceste sinceramente,
quando começa a operar essa nova frente, Paulo diz, transformados em servos de Deus, agora vocês têm o fruto, a manifestação da vida de vocês, as expressões da vida de vocês serão todas expressões de vida, de graça, de liberdade. Vocês vão crescer se entregarem a isso para vencerem o medo, o pânico, a angústia, o terror. Mas tem que haver esse consentimento que o nosso estilo de vida anterior só produzia escravidão. O que se nos está sendo oferecido é o que pode nos libertar para a vida, para a saúde plena, para a liberdade, que Paulo chama de santificação, esse caminho puro, livre, cheio de luz, de graça e de beleza em Cristo Jesus.